Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, uma palavra ao teu coração, uma palavra de aprendizado ao teu espírito. Amém? Peço que você que está assistindo nesse momento acompanhe todos os dias e não só acompanhe, como compartilhe todos os dias essa palavra. Todos os dias, ao meio-dia, horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai ao ar o vídeo do Maná. Então assista e compartilhe. Você que não é de Campo Grande, ou e por algum motivo você não consegue ir na igreja, nos acompanhe de forma online, amém? E também chama aqui embaixo, tem um número de telefone, chama a gente para você participar da igreja online, amém? Peço que, nesse tempo, você compartilhe esse vídeo de agora, esse maná de agora, e você que está trabalhando, fazendo algo do tipo, está escutando no fone, não tem problema, pode compartilhar depois, o vídeo fica aqui, salvo, gravado, amém? Pode compartilhar outro momento. Hoje, eu irei ler 2 versículos, Mateus, são 2 capítulos e 2 versículos, e o Espírito Santo falou essa palavra ao meu espírito essa semana, e ele interligou um no outro, ele me explicou, ele pregou para mim, como sempre. E eu aprendi muito de Deus e venho sempre aprendendo. Todos, né? Todos nós aqui sempre aprendemos do Pai, sempre aprendemos da palavra. Inclusive esse versículo que eu irei ler hoje, Deus, isso é muito tremendo, Deus já me ensinou, usou o mesmo versículo para me ensinar 2 coisas diferentes. Eu acho isso tremendo. O mesmo versículo me ensinou uma coisa e o mesmo versículo me ensinou uma outra coisa. A palavra de Deus tem muito entendimento. Um único versículo tem vários entendimentos. Lógico, uma única verdade, não confunda. Não são várias verdades, não é uma verdade, a verdade de Deus, a verdade de Cristo e vários entendimentos, né? Ele pode te ensinar, o Espírito Santo pode e vai te ensinar de várias maneiras, né? Inclusive, o versículo que eu irei ler hoje, o que ele me passou de ensinamento, eu vou passar para vocês. Um ensinamento, não outro que ele me deu 2, entenda isso. Eu vou passar um ensinamento dentro desse versículo. Mateus 14, 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Até aqui. Por enquanto, até aqui. O que eu quero falar nesse primeiro momento? Que a gente aprende muito com toda a Bíblia. Com toda a Bíblia a gente aprende. E esse versículo não é diferente. O Espírito Santo me deu um ensinamento, um outro ensinamento sobre esse versículo que eu achei tremendo, que foi sobre o foco. A gente aprende com esse versículo onde deve estar o nosso foco. Em questão do quê? Em questão de todas as coisas, tipo, por exemplo, você está passando por uma situação, você está passando por um problema, você está passando por uma circunstância, independente de qual área, você tem que entender onde está o seu foco, em Jesus ou naquela situação, em Jesus ou naquela circunstância que você está passando. Isso é muito importante. Pedro é um exemplo perfeito, porque ele nos mostra o que acontece quando o seu foco é Cristo, e ele também nos mostra o que acontece quando o seu foco não é Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, quando o foco dele foi Cristo,
ele andou nas águas. O milagre aconteceu, ele pegou e andou nas águas. Ele e Jesus foram os únicos que fizeram isso. Então ele andou sobre as águas, quando o foco dele foi Cristo. Então a gente tem que entender que é até bonito, né? Falar, o seu foco tem que ser Cristo. Mas você vai entender que não tem nada de romântico nisso. Porque é uma batalha. Você vai batalhar para o seu foco ser Cristo. É uma luta para o seu foco ser Cristo. Você vai batalhar para guardar o mandamento, batalhar para guardar essa verdade. Porque o seu foco tem que ser Cristo. Então o foco de Pedro, quando foi Cristo, andou nas águas. Quando o seu foco for Cristo, você vence. Problema, situação, circunstância, independente. Mas o seu foco tem que estar no lugar certo. Quando o foco de Pedro não foi Cristo, aqui se você ler o contexto, você vai ver que as águas estavam agitadas, estava ventando, o mar estava forte. Ele andou nas águas. Quando o foco dele foi a circunstância, a situação, o momento, quando foi aquilo ali que ele estava vivenciando, quando aquilo foi o foco, ele afundou. Quando o seu foco não é Cristo, quando o seu foco é o problema ou a situação que você está passando, essa situação te vence, o problema te vence, por conta do seu foco. Olha, a gente tem que entender que quando nós colocamos o foco no problema, a gente entra com a incredulidade. Quando a gente foca no problema, o problema cresce, cresce, cresce de tal maneira que Jesus fica pequeno. A gente não crê na capacidade, no poder, na manifestação de Deus sobre aquele problema. Porque o nosso foco foi aquela circunstância. Então, quando o nosso foco é aquela circunstância cresce de tal maneira que Jesus fica pequeno. E a gente entra com a incredulidade, que é um pecado. Incredulidade é pecado. Entenda isso. Você não crer na palavra, você não crer na verdade, é um pecado. Então a gente tem que colocar o foco em Cristo. Quando o foco dele foi circunstância, ele afundou, ele literalmente afundou. Então o seu foco, se for o problema, ele vai te vencer. Entenda isso. Entenda isso. O seu foco tem que ser Cristo. E ponto. Quem vai te ajudar a fazer isso é o Espírito Santo. Não vai ser eu, não vai ser nenhum pastor. É o Espírito Santo que te ajuda a verdadeiramente, não da boca para fora. Ah, meu foco é Cristo. Não. Você pôr aquilo em prática. Realmente, o seu foco ser Cristo na prática. Não é, meu foco é Cristo, da boca para fora, algo romântico. Não. Você batalhou espiritualmente para o seu foco ser Cristo. Você batalha, você luta por aquilo. Para o seu foco ser Cristo. Entenda, é diferente, não é da boca para fora, é vivenciar aquilo. Deus, Cristo, Jesus, ele é maior que seu problema, ele é maior que qualquer circunstância, que qualquer situação, ele é maior que qualquer coisa que você imaginar. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Só que você tem que estar com a sua fé, com a sua visão, com o seu foco nele e não na situação. Porque senão a situação cresce. Você entra com a incredulidade, você começa a crer mais naquele problema, mais no poder, na capacidade, na força daquele problema, do que no poder, na capacidade, na força de Cristo. Agora, entrando para um outro versículo, já para a gente ir para o final. Mateus 7, 24 diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. A gente tem que entender que aqui não está falando que... Na real, aqui está falando o seguinte, que problema vai vir, independente se você construir sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, né? Se seu alicerce está em Jesus, ou se não está, se está na areia, o problema vai vir, independente. Não está falando que, se você construir a sua casa sobre a rocha, se seu alicerce está em Jesus Cristo, nenhum problema virá. Não está falando isso. A gente acabou de ler. Inclusive, está falando que vai vir. Mas, olha que maravilhoso. Quando o problema vier, se você construir a sua casa em Jesus, seu alicerce está em Cristo,
o problema não vai te vencer. Não vai. Só que quando o seu alicerce está em Cristo, o seu foco é Cristo e não o problema. Então, quando você está alicerçado em Jesus, quando você construiu a sua casa em Jesus, está alicerçado na rocha em Cristo, o seu foco vai ser Cristo. E não a situação, não o problema que veio, mas Cristo, porque Cristo é maior. Só que olha que interessante. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. E as pratica. Não é quem ouve que o meu foco tem que ser Cristo é prudente. Não. Quem ouve e as pratica. Você tem que praticar, não é só ouvir. Não está escrito assim. Quem ouve essas minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não. Está escrito desse jeito, Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a sua casa, para estar construída sobre a rocha, para você estar alicerçado em Jesus, você tem que ouvir e praticar. Não é só ouvir. Eu escutei. O Lucas falou, Deus usou ele para falar que o seu foco tem que estar em Cristo. Tá, você ouviu. Você está praticando isso? Você vem praticando isso? Você batalha para praticar isso? Porque você quer ser um homem prudente, uma mulher prudente, quem ouve as palavras e as pratica. Então não é, eu já escutei que meu foco tem que ser Cristo. Você pratica isso na sua vida? Porque é uma batalha para você praticar, não é nada romântico. Não. Batalhe para o seu foco ser Cristo na sua vida pessoal. Lute para o seu foco ser Cristo na sua vida pessoal. É sério. Ore a Deus, peça para o Espírito Santo me ajuda, que o meu foco seja Cristo diante desse problema, dessa situação, dessa circunstância. Lute por isso. Lute pela sua fé. Batalhe, deseje realmente que o seu foco seja Cristo. Deseje isso na sua vida pessoal. Deseje colocar isso em prática no seu pessoal. Meu foco é Cristo, não da boca para fora. Não é apenas mais um entendimento, um ensinamento. Não, eu vou batalhar para isso ser uma verdade em minha vida. Eu vou lutar para isso ser uma verdade em minha vida. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos, porque eu vou fazer uma oração nesse momento. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por mais uma palavra. Obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em minha vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós pedimos agora em oração, Deus. Nós pedimos, nos ajude, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Não é nenhum pastor, não é ninguém. É o Senhor Espírito Santo que nos dá a capacidade. Então nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a pôr em prática que o nosso foco é Jesus Cristo. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Que o nosso foco venha a ser Jesus. Que nós não venhamos só saber disso, só falar da boca para fora, só, já ouvi sobre isso. Não, Pai. Que nós possamos viver isso. Pôr em prática isso. Em nome de Jesus. Colocar em prática, Pai, esse ensinamento. O nosso foco tem que ser Cristo e que isso seja uma verdade em nossas vidas. Nos ajude a colocar isso em prática, nos ajude a colocar essa verdade, a única verdade, a Tua Palavra. Nos ajude a colocar a Tua Palavra em prática, a Tua verdade em prática. Em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a colocar essa verdade em prática, que o Senhor seja o nosso foco, nosso único, exclusivamente foco exclusivo, o Senhor nosso foco, independente da situação, da circunstância que estamos passando. Os nossos olhos estão no Senhor, porque o Senhor é maior que qualquer problema, o Senhor é maior que qualquer situação, o Senhor é maior que qualquer circunstância que estamos passando. Mas nos ajude nessa batalha. Nós batalhamos agora por essa fé. Nós batalhamos agora para que essa verdade, para que isso se torne verdade em nossas vidas. Em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, eu oro por você que está me ouvindo nesse momento. Peça a Deus
Deus quer que você fale com Ele. Peça, ore, clame, converse com Ele. Mostre o que está no seu coração. Converse com Ele nesse momento. É isso que Ele deseja de você. Converse com Ele nesse momento. Fale o que está no seu coração e peça ajuda para você conseguir vivenciar a verdade dele. Essa verdade que é o foco, o seu foco, ser Cristo. Peça a Ele. Ele é Pai presente, amoroso, Ele está de braços abertos, esperando você chegar nele e falar: Deus, meu Deus, me ajude a colocar em prática essa verdade, a tua verdade, que essa verdade, que a tua verdade, que a única verdade, que é a tua palavra, se torne verdade em minha vida. Em nome de Jesus, fale isso para Deus. Muito obrigado, Pai, por esse ensinamento. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Até uma próxima oportunidade e amanhã, ao meio-dia, mais uma Maná Diário, uma palavra ao teu coração, ao teu espírito e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.